ponto de largar tudo, a ponto de largar os seus próprios interesses. Por que você está falando isso, pastor? Porque não é errado a gente querer os nossos próprios interesses. Não é errado a gente buscar por um casamento abençoado. Não é errado a gente buscar por uma casa abençoada. Não é errado a gente buscar por um emprego abençoado. O problema é quando isso vai além dos interesses da obra de Deus. Nós vivemos numa sociedade assim. E eu já estou pregando e eu já vou ler Romanos capítulo 12. Segura a Bíblia aí, viu, crente? Nós vivemos num mundo desse, onde as pessoas só querem os seus interesses. Nós vemos os cultos voltados para o interesse das pessoas. E eu passeando por algumas igrejas, alguns lugares, o que me deixa mais triste é quando as pessoas elas olham um culto abençoado como hoje, como Aislan fazendo aqui, e ela preocupada só com os interesses dela. E esse homem chamado Paulo, então, começa a ir para algumas viagens missionárias. Ele começa a pregar para a igreja da Galácia, começa a pregar para os Colossenses, começa a pregar para tantas igrejas, até o momento que ele chega a essa carta que eu quero falar com você, Romanos capítulo 12, ele diz assim, do 1 ao 10, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto-vos que a cada um de dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha a autoimagem equilibrada de acordo com que a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Versículo 4. Pois assim como em um corpo tendes muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que me foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se tem um dom de servir, sirva em razão da sua fé. Se tem de ensinar, ensine. Se de encorajar, que haja um como encorajador. O que contribui, coopere generosamente. Se exercer a liderança, que ministre com zelo. Se demonstrar misericórdia, que realize com alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e pregai o bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, no amor fraternal, preferindo dar honra às pessoas mais do que a si próprio. Coloca a sua Bíblia aí do lado. Pode colocar a Bíblia do Senhor. A gente vê esse homem que eu acabei de falar. Um homem que outra hora estava perseguindo os cristãos, outra hora estava vivendo os seus próprios interesses. E a partir de agora, ele começa a viver os interesses do reino. Você sabe como é que nasceu os projetos como Pai de Cristo e outros? Quando a gente nega a nós mesmos e nós começamos a viver o projeto de Deus na nossa vida. Quando nós entendemos que Deus tem grandes coisas para a sua igreja, para o seu reino, nós deixamos de viver aquilo que me interessa, aquilo que é gostosinho só para mim. É tão bom, gente, a gente viver os interesses de Deus, viver o que Deus quer pra gente. E a gente vê aqui Paulo pregando sobre isso, e a primeira coisa que eu vejo no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: apresentai-vos, irmãos, os vossos corpos como um sacrifício
a Deus, que é o vosso culto racional. Quantos de nós vimos pessoas fazendo culto para si mesmo? Pessoas fazendo evento para si mesmo. Pessoas querendo a vanglória que deveria ser dada a Deus, querendo para si mesmo. Gente, quantos pregadores talvez nós vimos pessoas pregando para se vangloriar? Nós que somos pastores, às vezes nós conhecemos. Quando nós vamos chamar, às vezes, um semideus, às vezes, né, para ir na nossa humilde igreja. O que você quer? Ah, eu quero um camarim. O camarim tem que ter só salmão, bananinha, porque eu tô fit agora. Tem que ser Coca Zé picanha, senão eu não vou. Nós chamamos uma banda para tocar, uma banda abençoada igual o Aislan aqui. Os próximos, cara, nunca vi que benção que vocês são, hein? Deus abençoe você mesmo. Meu Deus, é uma banda igual essa. Eu não vou por menos de tanto. Não, mas nós estamos numa igreja pequenininha. Nós não temos nem... Gente, Deus faz parte de igreja pequena também. Às vezes nós temos almoço para pagar a janta lá na igreja. Mas quando nós estamos aqui e nós pregamos a palavra, nós conhecemos sim pessoas que começam a ter os seus próprios interesses e usam o evangelho como amuleto. E olha que Paulo diz, a primeira coisa que ele diz para nós não vivemos os nossos interesses. Apresentai-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não a nós. É nessas horas que talvez os glórias vão embora, porque talvez o cachê não é tão alto. É nessas horas que vai embora, talvez... As pessoas que confiam e querem fazer do evangelho, querem fazer algo para si próprio. Tem gente que pensa em abrir igreja pensando em, ó, pega aquele irmão, o irmão da Hilux, que o dízimo é mais alto. O irmão pode fazer o que for, pode viver só os seus interesses, mas está dando o dízimo na igreja, o dízimo é bom. E ainda Deus está tão abençoando que o dízimo ainda ajuda a pagar o aluguel da igreja. Vocês acham que essa conferência é para que a gente para conferir a nossa vida? Nós precisamos fazer uma conferência. Aonde é que estão os nossos interesses? Porque talvez vai levantar grandes pastores daqui, grandes homens de Deus, grandes evangelistas, eu sei. Mas para isso nós precisamos entender que nós temos que viver além dos nossos interesses. Imagine se eu vivesse pensando em ganhar dinheiro na igreja. Esse dia um irmão lá do serviço, um pessoal lá do serviço perguntou para mim: Kaique, você deve ganhar pra caramba, né? Você tem 2 salários, da empresa aqui e o da igreja, né? Eu olhei para ele assim, eu falei: Deus te abençoe. Se um dia eu chegar nesse nível, né? Viver de tempo integral, glória a Deus por isso. Mas não, irmão. E eu sou dizimista lá na minha igreja, fielmente ainda. Ajudo numa continha aqui, ajudo numa continha ali. Vai fazer um evento, vai fazer não sei o que, precisa de uma oferta para o louvor, para não sei aonde. Ajudo. Não, mas você é pastor, você tem que dar dízimo também, tem. A igreja está lá no manual da igreja, trazer todos os dízimos e tal, está no manual da igreja. Ah, que eu não concordo com o dízimo, amém. Eu tenho aula que não acredita que tem que dar dízimo, amém. Mas se você está na sua igreja e se tem um manual falando que tem que dar dízimo, amém. Vai lá conversar com o seu pastor, porque você não tem que viver os seus interesses só, vocês têm que viver os interesses do reino de Deus. E hoje a gente vive nesse egocentrismo. Quantos de nós muitas vezes nos preocupamos só com o nosso bem-estar? Vamos fora totalmente da palavra de Deus, porque o evangelho é se preocupar com o outro sem querer nada em troca.
Você sabe o que é se preocupar com o outro sem nada em troca? É você ver uma pessoa precisando e essa pessoa está querendo alguma coisa, está precisando de alguma coisa, você pega e ajuda essa pessoa. E essa pessoa olha e fala assim: olha, eu não tenho como te pagar. Não precisa pagar. Olha, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como te ajudar. Então é isso mesmo. Se está te fazendo bem, isso é evangelho. Se está fazendo te ajudar nesse momento, isso é evangelho. Mas não vai dar dinheiro nada para mim. Jesus viveu nessa terra, só curando, abençoando, expulsando os demônios capirotos, nunca cobrou um centavo. Não estou falando que ninguém tem que cobrar misericórdia, não entenda isso. Mas porque ele amava, ele tinha interesse na obra de Deus. E a pergunta que eu te falo: você está indo com seus interesses para igrejas pessoais? Ou você está querendo com os interesses do reino e vir para a igreja? Não é errado, tá? Estou no meio dos jovens aqui. Eu vou contar, posso contar para vocês, gente? Conto ou não conto? Posso contar? Posso contar? Eu fiquei uns 6 meses indo para o monte durante a minha adolescência. Aí você vai falar: pastor, crente, homens de Deus. Fui buscar no monte, 1h30 no monte. Até que Deus me abençoou no monte. Sabe daqueles antigos? Gente, eu tô falando com gente da Bleia, né? Tô falando com gente da Bleia. Vocês lembram quando vocês iam pro monte? E aí você orava e tinha uma florzinha lá. Aí você apagava, aquele negócio ficava florescendo lá, germinando. Aí você colocava a luz, não tinha nada. Então, eu sou dessa época também. Quem lembra disso? Era a Shekinah de Deus, meu Deus. E eu orava, colocava aquilo ali no meio da Bíblia. E eu ajoelhava, eu falei: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa, que eu estou atrás de uma bênção, Senhor. Aí vocês falam assim: nossa, que pastor abençoado, além dos interesses dele. Na época eu tinha uns 15 anos de idade. Isso faz 12, 13 anos atrás. Eu orando para Deus, buscando. Mas estava buscando pela uma namorada. Deus, enquanto eu vi os irmãos lá no Canela, tipo, gente, no monte o negócio era doido. Os irmãos tudo rodopiando e pulando, sabe como é que é assembleando e chegando e apontava o dedo na cara um do outro. E eis que te digo, assim diz o Senhor: vai pegar, vai dar. E eu lá, eu olhando aquilo lá, e eu olhando: Senhor, eu quero só uma namorada, Senhor. E eu orando, e depois Deus me trouxe uma pessoa abençoada. Isso faz uns 12 anos atrás. Senhor, me perdoa, Senhor, mas eu estou indo para o meu interesse. Eu sei. Também feio. Mas, gente, hoje deu uma arrumada aqui, né? A gente começa a trabalhar, começa a comprar umas roupinhas, tá? Mas, gente do céu, Deus tem misericórdia da minha vida. E eu orando para Deus, e eu falando: Deus, me abençoa, Senhor, me abençoa. E eu orando para Deus e falando assim: Senhor, tem que abençoar. E eu buscando no monte, orando e falando: Senhor, e agora? 6 meses orando, irmãos, 6 meses orando. E eu orava aquela música da Cassiano: preciso da minha versão, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Até que Deus falou assim para mim: você tem um grande chamado, você acha que eu não vou te abençoar nessa área da sua vida, não? Com 11 anos de idade, Deus começou a trazer na minha memória. Com 11 anos de idade, irmãos, eu feio, gente. Eu falo que é feio, que o Mateus já, talvez alguns aqui me viu minha foto antigamente. Eu tinha os olhos teros. Vocês sabem o que é os olhos teros? Igual na Bíblia fala em Gênesis capítulo 23, 24. Eu era um olhinho meio atraente. Um atraiu o outro, sabe? Entendeu? Eu tinha assim. Aí Deus começou a me lembrar: lembra daquele momento? Lembra daquele momento que você estava na igreja e eu estava no meio de um retiro de jovens e tinha 300 jovens? Você lembra desse momento? E eu na oração lá no monte, no meio das florzinhas, tudo pegando fogo, a Shekinah ali do lado. E eu orando, falei: lembro, Senhor. Você lembra que quando aquele pastor que veio de fora,
que chamou, todo mundo estava orando pelas pessoas. Gente, os mais novos não se escandalizem. Os pastores pegou aqui, colocava a mão no irmão, o irmão pegava e caía no chão. E você ficava com medo daquilo, porque eu não nasci em berço evangélico, eu me converti com 11 anos de idade. Lembro, filho, lembro. Lembra que ele derrubava as pessoas e até o momento que ele pegou e fez assim, você estava lá atrás da igreja, você estava tentando se esquivar, e ele falou, não, é você mesmo. Uma igreja enorme, igreja do Evangelho Quadrangular. Parece que é propósito, né? No retiro de jovens que a gente teve em 2007. Lembra, filho? Lembro. E ele pegou aquele homem, eu lá de trás, me trouxe. Quem estava do meu lado talvez era pentecostal, que estava vindo assim já. Ei. E eu estava indo como? Eu estava indo todo tremendo, não conhecia igreja, não conhecia evangelho, não conhecia nada, gente, não conhecia nem Bíblia, não conhecia nem música de igreja. Eu ficava tentando cantar na igreja assim, para os outros tentar achar que eu era crente. E aquele pastor no meio daquele retiro chama eu aqui para frente. Coloca eu de um lado e o irmão do outro lado. Coloca um manto sobre nós. E fala assim, a partir de hoje vai se levantar 2 grandes pastores no nosso meio. Você lembra disso, filho? Eu falei, lembro, Senhor. Ele falou assim para mim, então para de querer ficar buscando por coisa pequena. Para de querer ficar buscando só seus próprios interesses. Para de querer ficar buscando só do seu jeito. Para de querer as coisas só do seu jeito. Vim para o monte em vez de orar para interceder para várias coisas. Você está se preocupando só com você, filho. E eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu sei, Senhor. Mas o que o Senhor tem a ver? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Ele falou assim, filho, se eu falei para você que eu vou te abençoar, que você vai ser um grande pastor, que as coisas vão dar certo na sua vida, você também vai ter uma mulher abençoada junto com você. Para de querer ficar buscando só pelos seus interesses. Quando a gente leva uma cajadada dessa de Deus, gente, dói. Mas Deus, Ele falou assim para mim, filho, eu vou te abençoar. Você não está orando por esse propósito? Eu vou te abençoar com esse propósito. Pode durar até alguns anos, mas você vai ser abençoado nessa área. Ei, mas se preocupa comigo, se preocupa com o meu reino, se preocupa com a minha vontade. Vinde a mim primeiro, meu filho, que eu vou te abençoar. Resultado, sabe quem era essa mulher que eu estava orando? Há 12 anos atrás, a minha esposa até hoje aí, ó, tá comigo, tá abençoado, eles têm um casamento abençoado, deu certo a oração lá no monte sim, mas a partir do momento que eu parei de me preocupar, me preocupei mais com o Evangelho de Deus. Com 16 anos de idade, eu entro no seminário, não entendia nada de Bíblia, gente. Parei de me preocupar um pouco com os meus interesses. É fácil a gente falar de igreja, é fácil a gente ficar falando das coisas, mas é difícil a gente ter uma vida no altar. Primeira coisa, então, que eu vejo que Paulo estava falando, apresentem um culto não voltado a vocês, mas a Deus. E eu te pergunto, aonde está o seu interesse? Não é errado, gente, a gente vir buscar pela irmãzinha Breuqueta de Jesus. Não é errado a gente buscar pela casa. Não é errado a gente buscar por ter um carro do ano. O problema é quando nós só gastamos nossas energias nisso. Você sabe o que é o reino de Deus? É ir além dos nossos interesses. E eu te pergunto, você está indo além dos seus interesses? Aí ele continua no versículo 2, e não vos amoldeis ou não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que ele está falando também? Sobre uma mudança de mentalidade. Talvez a nossa mente, a psique humana, busque só os interesses que afagam o nosso ego. Nós buscamos cursos, nós estudamos, nós fazemos várias coisas para nos preocuparmos com nós mesmos.
Gente, não é errado ser vaidoso não, viu? Mas vem da época que não podia nem ser vaidoso na igreja. Você passava. O pastor pegava um chicletinho, um copinho, passava para todo mundo, jogasse um chiclete. Das antigas, das antigas, gente. Mas a gente vivia numa igreja totalmente diferente, que não podia fazer isso, dizia você não pode fazer aquilo. Você não podia fazer aquilo. Hoje a igreja mudou. Hoje a igreja a gente ensina, em vez de falar não pode. Kaique, mas é minha igreja. Amém. Então, eu não sou seu pastor, amém? Não vai chegar lá amanhã na igreja, o pastor lá, o pastor falou que agora eu tenho que tirar essa saia, esse véu, não vou mais usar não. Pelo amor de Deus, gente. Não traz isso pra mim não, viu? Mas hoje, gente, a gente tem liberdade. Não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre vaidade, gente. Pessoas vaidosas consigo mesmo, buscando só seus próprios interesses. E aqui no versículo 2 Paulo fala, olha, onde é que estão os seus pensamentos? Onde é que está seu pensamento? Talvez num culto gostoso como esse, cantando, pulando com as, agora está com uma mensagem aqui, talvez seu pensamento está lá no passarinho que você esqueceu da água. Onde é que estão os seus pensamentos? Onde é que está a sua mentalidade? Será que você tem... Gente, eu vou falar para vocês, eu estou com jovens aqui. Não é errado jogar videogame, não. Não é errado, não. Jogar um Call of Duty, esse dia a Carol estava me vendo lá, eu vendo o novo PS5, eu fiquei doido com aquilo lá, e eu olhando para aquilo lá, fiquei doido. Só que eu mais vejo são jovens passando 12, 13, 14 horas dentro de um videogame. Você pede para orar, você pede para falar da palavra de Deus. 5 minutos, meu Deus do céu, foi uma eternidade. Jesus, pastor me chamou para pregar. Aonde é que estão os nossos interesses, gente? A Bíblia fala que quando fala em vaidade, nós estamos sendo vaidosos conosco mesmo, quando a gente pensa dessa forma. Não é errado jogar videogame, não. Eu jogava, eu sou da época do Need for Speed 1. Sou da época do Mario também. Hoje já está mais moderno o negócio. Mas a partir do momento que nós deixamos as coisas de Deus para só nos preocupar com essas coisas, aí nós estamos vivendo nossos próprios interesses. Eu te pergunto mais uma vez: você está vivendo seus interesses? Ou você está vivendo os interesses de Deus? Hoje é um momento de reflexão para você. É um momento de conferência, da gente conferir como é que está a nossa vida. Tem gente que tem muito interesse em tantas coisas nessa vida. Eu gosto de muitas coisas, gente. Eu tenho um negócio que cada mês eu estou gostando de alguma coisa. Tem mês que eu gosto de videogame, fico igual louco atrás de videogame. Tem mês que, gente do céu, vocês acham que o pastor aqui é diferente de vocês. Vocês me vê 3 horas da manhã vendo barraca, que eu quero acampar com a Carol. Do nada nós virou aventureiro. Mas a partir do momento, gente, que a gente deixa essas coisas e a gente vive os nossos próprios interesses, é um erro. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Quando nós invertemos isso, nós trocamos o que Deus quer para mim e para a sua vida. A partir de hoje, talvez você possa se lembrar daqui a alguns anos disso que eu estou falando para você. É possível sim, é possível a gente ter uma vida santa, é possível a gente ter uma vida de santidade, mas para isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Sabe aquela mentalidade pequena? E às vezes para mudar a sua mentalidade, para viver os interesses de Deus, você vai precisar... não sei se eu vou falar não, meu. Mateus, é que você é da minha igreja, cara. Às vezes você vai precisar largar algumas amizades, cara. Às vezes você vai precisar se afastar de algumas pessoas, porque essas pessoas estão em outros interesses que não sejam os interesses do reino de Deus. Doeu, Kaique. Sabe aquela minha amiguinha da escola, da faculdade, do trabalho? Ela fala que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo. Não vos conformeis com esse mundo.
mas transforme através do interesse que você tem na palavra de Deus. E aí sim você vai saber qual é a boa, qual que é perfeita e qual que é a agradável vontade de Deus. Quando a partir do momento quando você deixa de viver os seus interesses e você começa a viver os interesses do reino. Mas Paulo, ele continua falando ainda. Paulo, ele continua falando e ele começa no versículo 3, portanto, pela graça que foi concedida, exorto-vos a cada um de entre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tem uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Quantos de nós, gente, vamos ser sinceros, o ano está acabando já, nós estamos em novembro. Novembro, 13º, maior. Lembrei agora. Pagar as continhas. Mas o ano está acabando. Quantas pessoas esse ano você se ajudou? De alguma forma, de alguma forma. Ajudou em oração? Ajudou financeiramente? Mas eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. E lá na igreja, nossa, eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Que adianta você ser canela de fogo dentro da igreja e lá fora você não estende a mão para o seu próximo? Tá doendo, né, gente? Mensagem que é sermão espada, né? Comprido e chato. Quem desse ano você ajudou? Qual foi a vez que você estendeu a mão para uma pessoa que estava precisando? Para as pessoas que estão ao seu lado. Você é crente ainda, gente do céu? O que eu mais vejo hoje, vocês estão vindo de uma pregação de um pastor. Eu não sou pregador não, tá? Porque o pregador é aquele que vai... O pastor nem sempre é assim, tá? Gente, mas quantos de nós estendemos as mãos para as pessoas que estão precisando? Que é que mais dói, que tem que mexer no meu bolso, tem que mexer na minha vida, eu não gosto disso. Você está vivendo os interesses seus ou os interesses do reino? Mateus capítulo 25, versículo 35 em diante, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestisse, estava preso e não fosse me vermos. Mas quando, Senhor, nós dissemos alguma coisa, quando nós não fizermos algo assim para o Senhor? Quando não fizeres a um dos meus pequeninos, porque o que vocês fazem para eles, fazem diretamente para mim. Como é que está a sua vida nessa parte? Você está indo além dos seus interesses? Vamos para o versículo 5, eu preciso acabar a pregação, que hoje eu tenho o horário, até 9h30. Assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo e cada um membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Quem daqui já viu que tem um dom de Deus? Gente, eu estou no meio pentecostal, amém? Quem fala em língua aqui? Tem alguém que fala em língua? Pode falar, gente. Quando fala que quem tem o melhor salário também, eu tenho. Quem tem faculdade, eu tenho. Mas quem daqui fala em língua? Gente, pode falar, eu falo em língua. Não tenha vergonha não, gente. Esses dias um irmão falou assim, eu não acredito que os dons são... Eu acredito que os dons são sensacionistas, cessaram. Falei assim, dá vontade de falar, é porque você não foi lá na minha igreja ainda, seu sorveteriano. Vai lá na igreja que você vai ver lá os dons sendo aplicados até hoje. Não, mas acabou tudo em Pedro, em Tiago e João. Não acabou não. Toma cuidado para você não santificar só eles, porque eles foram homens como carne igual a gente. Quantos aqui, gente, falam em dons, falam em língua? Tem dom da pregação. Tem algum pregador aqui? Fala, sou pregador. Aquele ali eu vi no Jaqui já. Pregação. Irmão aí na pregação. Muitos de nós, gente, a gente temos dons. Nós temos talentos. Que nem a Evelyn aqui, cara. Você já viu o cabelo? Você entra, fez, sai bonito no salão dela. Depois, né, combina Mas eu tô falando, tem gente que tem talento. Tem gente que molda, gente. Pule carro, igual ninguém.
Só que aonde está os nossos interesses? Tem gente que usa os dons para edificação própria só, gente. Eu não estou falando do dom de línguas, que realmente tem. Edificação de línguas é para edificação própria, eu sei, mas eu estou falando não nesse sentido. Eu estou falando de edificação própria para poder mostrar que é melhor que os outros. Quem já viu um super crente que quando fala em línguas, quando profetiza, até se o pregador está pregando, tem que parar de pregar porque ele está profetizando. Esse tempo atrás eu estava pregando, eu estava numa igreja. Dá tempo, viu, Mateus? 5 minutinhos, tem, dá, 20, tem mais 10 minutos. Eu estava na igreja, eu vi uma irmã lá, e a irmã lá na igreja, eu lá atrás, lá, sabe essas igrejas que nós vai e tudo? E a irmã lá pulando e rodopiando, e eu estava lá, porque eu tenho meu lado pentecostal, meu lado tradicional também, mas eu tenho meu lado pentecostal, né? Eu vim de igrejas, eu me converti na quadrangular, mas logo depois da separação eu fui para a Assembleia. Então tive um grupo chamado Fogo Pleno, nós tocávamos corinho. Fica quieta, Mica. É só dos antigos. É da Blaze, se eu falo. Depois disso fui para a Metodista e ali eu me formei, né? Virei candidato a ministério pastoral lá. Mas só para entender, né? Eu estava nessa igreja e as irmãs lá, tal, e eu estava no meu lado pentecostal lá também, né? Fazendo assim, eu falei assim, que benção, tal, e eu lá cantando. A irmã veio rodopiando e parou o culto, a irmã rodopiando. Tal, e olhou, foi lá para trás, lá, chegou para mim, pegou eu e fez aqueles coisas, né, que todo crente, quando tá cheio do fogo, ou acha que tá cheio do fogo, faz. Chegou em mim e falou assim: eis que te digo, o Senhor te manda você voltar para os caminhos do Senhor, porque Ele tem grande obra na sua vida. Eu lembro, não sei se o Paulinho estava do lado. Paulinho, na época, recém-convertido, já queria voar na manhã. Falei, fica aqui, calma aí, filho. Parece Pedro, sabe? Querendo arrancar. Paulinho foi convertido agora. Mas aquela mulher falou assim: olha, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Mas é porque eu estava numa igreja, depois eu entendi, eu estava numa igreja onde todo mundo usa terno e gravata. E esse dia eu não tinha um terno e uma gravata. E o mais doido ainda era o pastor que tinha me chamado ainda para pregar na igreja. Acabou o culto, acabou o negócio, acabou a mulher lá rodando. Não, só daquele jeito lá. Acabou, veio a pastora da igreja, passou aquilo lá e falou: gente, amém, glória a Deus. Queria chamar hoje o pregador da noite, pastor Kaique, vem cá trazer a palavra. E eu me levantei e vim aqui. Por quê? Por que eu estou contando isso? Porque tem pessoas que usam o dom para se autopromover. Se Deus te deu o dom de pregar, use isso para o reino. Se Deus te deu o dom para profetizar, use isso para benefício do reino. Se Deus te deu o dom para falar em línguas, em mistério, use isso para benefício do reino. Se Deus te deu o dom de cura, você orar para as pessoas e orar e as pessoas serem curadas, use isso para benefício do reino. Não use isso para benefício seu, porque não vem de você, isso vem de Deus. Para de querer ficar usando as coisas para benefício próprio. E Deus nessa noite está falando assim: aonde é que você está com seus interesses? Será que você está usando as coisas para se autopromover? Será que o dom que Deus te deu, você está usando isso para mostrar que você é o cara e que o outro irmão não presta? Deus nessa noite quer conferir, quer que você confira algumas coisas da sua vida. Kaique, mas eu sou bom, Kaique, eu estou fazendo isso, cara, em algumas áreas. Mas será que em outras áreas você não precisa mudar, não? Talvez na igreja você é uma bênção, você procura os interesses do reino. Mas e quando vai lá na segunda-feira que acabou o culto, está seu chefe lá, pedindo as coisas para você? Não, meu único chefe é Jesus Cristo. Trabalho com os lá, que misericórdia, viu?
Aí a pessoa é demitida, o que fala? Capeta, tá na minha vida. Gente, vamos parar de ficar procurando só os nossos interesses. Deus nessa noite quer ter um trabalhar com você. Fique de pé.